Está no ar pelo Evangelho Voz da Esperança. Fundamentos da fé. Fundamentos da fé. Fundamentos da fé. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Efésios 2:20, firmado na palavra inabaláveis na verdade. Programa Fundamentos da Fé. Está no ar. Boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos ouvintes da mais ouvida da internet. É a Web Rádio Missionária Voz da Esperança, chegando com mais um programa Fundamentos da Fé, nessa sexta-feira, 24/4/2026, são exatamente 19 horas e 55 minutos. Hoje um tema maravilhoso, uma bênção de tema, que será a lei e o conflito. Estamos aqui no programa Fundamentos da Fé com a temporada do Grande Conflito. Meu nome é Alberto Lourenço, evangelista aqui da rádio, e você já sabe que aqui no Fundamentos da Fé eu não me encontro sozinho. Estamos acompanhados aqui por nossos irmãos que vêm estudar a Bíblia conosco, que vêm nos ajudar a nos aprofundar no conhecimento da palavra. Eu quero já dar o meu boa noite, o meu feliz sábado ao nosso irmão Everton, diácono da Igreja Central de Cupira. Boa noite, Everton. Deus abençoe você, meu amigo. Mais um programa, Alberto. Boa noite aí a todos os ouvintes. Um feliz sábado. Que essa noite seja uma bênção para a sua vida, na vida de nós aqui, que estamos. E só agradecer. Louvado seja Deus. E temos estreia hoje, aqui no programa. Eu não vou nem dizer o nome dele, ele vai se apresentar aí para vocês. E você já se acostuma com mais uma voz nova aqui no nosso programa Fundamentos da Fé, porque toda sexta ele vai estar aqui em nome de Jesus, amém? E aí, meu irmão, se apresenta aí. Boa noite, irmão Alberto. Boa noite, irmão. Boa noite aos ouvintes que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme. Agradeço ao irmão pelo convite e por ter aceitado. Para que eu possa estar aqui mais uma vez levando a palavra do Senhor ao mundo. E eu me chamo José Vitor, frequento a igreja Portal da Fé, que é lá perto da Coab. E é o meu prazer estar aqui. Em nome de Jesus, nas sextas estaremos aqui, pregando mais uma vez a palavra do Senhor e sendo mensageiros do Reino. Louvado seja Deus. Já viu aí, né, amigo ouvinte, a pressão do homem aí? Já chegou com tudo, na bênção do Senhor, amém? E aí um abraço também aos irmãos que nos acompanham no canal Alto Clamor. Posteriormente estará sendo postado, a gravação de hoje. Amanhã à tarde já vai entrar a gravação do canal e você pode acompanhar o programa com imagens e outros materiais mais do canal Alto Clamor do YouTube. Então entra lá no canal, inscreva-se, se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe nas redes sociais para que você possa evangelizar mais pessoas. Compartilhar é evangelizar. Esse é o nosso lema aqui no Fundamentos da Fé e também lá no canal do YouTube, o Alto Clamor. Falando de YouTube, falando de internet e redes sociais, quero convidar você também, amigo ouvinte, a seguir também o canal no YouTube da Rádio Voz da Esperança. Você tem também o canal do YouTube, o Web Rádio Voz da Esperança, onde é postado também materiais semanalmente. E também você pode nos acompanhar através do Instagram, @Voz da Esperança, @Web Rádio Voz da Esperança no Instagram. Uma novidade interessante para você é que através do Instagram, na bio, você encontra o link do aplicativo da rádio. Então você pode entrar lá, clica no link na bio do Instagram da rádio, clica no link, você vai ser direcionado para baixar no seu smartphone o aplicativo da rádio. É bênção, não é, José? Bom demais, né? Maravilha. E aí a pessoa vai ter a rádio disponível para ela 24 horas todos os dias da semana. Muitos louvores, outros programas, que os colegas fazem aqui, outros irmãos, ao longo da semana, e também vai poder acompanhar o nosso programa através do seu celular. Então vai lá, visita nossa página no Instagram e seja abençoado. Vamos orar, porque hoje o tempo já vai avançando e nós temos um título aqui, um tema assim dos que eu mais gosto, a lei e o conflito. Vamos aprender hoje algumas coisas sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos
sobre o conflito, sobre a luta entre a mentira e a verdade, entre as coisas de Deus e os ataques do inimigo em relação à lei de Deus. Nós vamos aprender hoje muitas coisas sobre isso. Então, quero convidar José a fazer a oração para a gente iniciar com a bênção de Deus esse estudo de hoje. Posso orar? Pode. Oremos por nossas fontes, para se falando conosco. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, em plena sexta-feira, mas como sabemos através da Tua palavra, o sábado chegou, Senhor. É um momento de descanso, de meditar na Tua Santa Palavra. Estamos aqui reunidos, pois nós sabemos, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Amém. E daqui não vai ficar só dessas 4 paredes. Vai até regiões, até aonde Deus quiser que vá, irá, Senhor. Que é o primeiro de muitos e que ainda mais irá crescer, porque isso aqui não é para nós, isso aqui não é entre nós, isso aqui é para o Senhor e é entre muitos. Amém. Pois assim nós te agradecemos pelas bênçãos e pelas maravilhas que sempre tem nos dado. E também te agradecemos por tudo, Senhor, que mediante até as provações que nós passamos dela, o Senhor pode fazer coisas grandes e maravilhosas para nossas vidas. Agradecemos por tudo e por esse estudo maravilhoso que o Senhor possa se fazer presente. Em nome do teu santo filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão José, pela oração. Vamos estudar então, né? Olha, hoje temos uma introdução aqui que eu quero ler para vocês, para a gente já se colocar dentro do tema, falando sobre a lei e o conflito. Nós estamos no 9º episódio, né? Lembrando que não tivemos, semana passada, não teve como fazer o programa, mas estamos hoje aqui pela graça de Deus. E você sabe qual é o número do artigo do Código Civil que diz para não roubar? Alguma vez você já passou em frente de um buraco, ou melhor, de um banco, né? E teve que se controlar para não assaltá-lo? Que perguntas, né? Por que você não rouba, mesmo sem saber qual é o artigo do Código Civil que diz para não roubar? Porque muitos de nós não sabemos o código do artigo civil que trata sobre o roubo. Mas mesmo sem saber, a gente sente que não deve roubar o banco, né? Quando passa ali, ou qualquer outra instituição ou local. Me parece, irmãos, que há algo impresso no nosso coração, no nosso ser, que nos ajuda a ver que há coisas que é errado, né? Que é pecado, que é outra direção. Mesmo sem a gente saber, né, tem esse senso de que aquilo é errado. Uma coisa que também, porque nós sabemos que tem consequências, e sabemos que se roubar e se alguém ficar sabendo, vai ser denunciado e vai ter que pagar pelo ocorrido, de uma forma ou de outra, que isso se chama consequência do ato que nós cometeu, não é isso? Isso. E por isso que tem muitos que têm vontade, eu não vou mentir, eu já tive essa vontade, essa pergunta aqui, já passei muito essa vontade. Agora, por que eu nunca fiz? Porque eu dizia, se eu fizer isso, eu vou ter consequência. E se eu fizer isso, eu vou preso. Se o dono me pegar fazendo isso, ele vai partir para, muitas das vezes, para agressão física, muitas das vezes vai partir para outro tipo de violência e pode até tirar a minha vida. Então, é melhor fazer o quê? Não roubar. E o que eu fiz? Eu pensei nas consequências, o corpo queria agir, mas a mente veio primeiro e tomou a atitude de pensar antes de agir. Esse é o erro de muita gente. Age primeiro e pensa depois. Depois que ter sofrido a consequência que a pessoa estava pensando. É verdade. A vontade de Deus em relação ao ser humano e a sua conduta moral diante de Deus e dos homens está revelada onde? Na lei dos 10 mandamentos. Os princípios da lei são eternos, imutáveis e todos os seres humanos estão sujeitos a eles. E Deus deu ao homem uma completa regra de vida. Ao obedecer à santa lei de Deus, o homem viverá por ela, graças aos méritos de Cristo. Ao transgredir a lei, o homem será condenado por ela. A lei sempre encaminha as pessoas a Cristo. E
Cristo a justifica e depois aponta-lhes de volta para a lei como padrão de vida e regra de fé. Eu já tive muitas oportunidades de falar sobre a lei de Deus, até mesmo com outros irmãos que não creem na vigência da lei, creem na abolição da lei, né? Mas eu já tive várias conversas assim, uma delas a gente já até chegou em um entendimento conjunto que os 10 mandamentos, a lei de Deus, eles não salvam, né? A obediência a eles é um resultado da salvação. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque fui salvo. E aqui, como disse na introdução da nossa lição de hoje, fala claramente que é Cristo em nós que nos ajuda a desenvolver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. A lei nos leva para Cristo, porque ela nos mostra que somos pecadores. Cristo nos justifica, nos purifica e nos conduz de volta para a lei, agora mostrando que Ele tem poder de atuar em nós, através do Espírito Santo, para que nós possamos, em obediência, honrá-lo, guardando os mandamentos de Deus. É muito interessante quando você olha dessa forma para a lei, porque existem muitas pessoas que, infelizmente, creem, nós percebemos que é uma crença equivocada e que a lei, os 10 mandamentos da Bíblia, não precisa mais, né? Jesus aboliu, então Jesus resumiu em 2 só. Isso não, realmente, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 só. Agora sim, ele resumiu, ele não aboliu. Não aboliu, Ficou claramente, o primeiro é obediência a Deus, que é os 4 primeiros. Os 6 últimos, ele resumiu no segundo, é respeito ao próximo. O engraçado não é nada, que ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim, veja só, os princípios da lei são eternos, imutáveis, e todos os seres humanos são sujeitos a eles. Deus deu ao homem uma completa regra de vida. Ao obedecer à santa lei de Deus, o homem viverá por ela, graças ao mérito de Cristo. Ao transgredir a lei, o homem será condenado por ela. Agora, o engraçado não é nada, que eu creio que os irmãos perceberam que até a lei do homem mesmo, hoje em dia, que nós já tínhamos comentado antes, eles aboliram os 4 primeiros mandamentos. Que está dizendo até aqui embaixo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do seu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso aqui na história da humanidade foi abolido, entre aspas, alguns. Agora, os outros: honrar teu pai e mãe. Muitas pessoas fazem isso, muitos antigamente já fizeram mais. Muito mais, porque hoje em dia o respeito é uma coisa que não se tem mais. Hoje em dia, até em relação os mais velhos, que tem que respeitar as crianças. De primeiro eram as crianças que respeitavam os mais velhos, agora mudou. E o outro: não matarás. Se eu matar, a lei humana condena, eu vou pagar por aquele ato. Se eu adulterar, se for para a justiça, vou ser condenado por esse ato. Se eu cometer um adultério, dependendo da lei, entendeu? Dependendo da lei, vai ter a consequência. Se eu furtar, que é roubar, se eu roubar, como eu já tinha falado, eu vou cometer o pecado, e além do pecado, eu vou ser julgado pela lei humana. E o outro, que é, eu creio, não, isso aqui também foi abolido. Não dirás falso testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Julgar é uma coisa que uma boa população faz. E não é condenado pela lei dos homens. Dependendo. E não cobiçarás a mulher de desejar nada. A mulher, a casa, nem coisa alguma do teu próximo. Eu creio que dos 10, que eu falei que foi 4, mas não foi 4. Foi 6 mandamentos que foram abolidos, só ficou 4. Que é não matar, não adulterar e não furtar. Se eu cometer um desses, eu vou ser culpado e vou ser condenado pela lei dos homens. Isso é uma coisa que a humanidade guarda até hoje. E o resto, porque ela não guarda? Porque se eu fizer a coisa do resto, cometer diante da lei dos homens, não é importância, eu não vou ser condenado. É verdade. Não vou ser condenado. Guarda de um dia, por exemplo. Isso. Não vai haver problema, né? Não vai haver. Se eu não guardar o sábado,
não vou ter problemas jurídicos nenhum com a lei humana. Nenhum. Se eu ter outro Deus além de Deus, em relação ao jurídico também não vou ser culpado. A culpa é Deus que se vira. Agora, se eu matar, se eu roubar, não. Você cometeu o crime, você vai arcar com suas consequências. Ou seja, as pessoas estão temendo a autoridade humana, mas não temem a autoridade divina. Isso, exatamente, é desse jeito. Exatamente. Olha que interessante também. Deus revelou antecipadamente que Satanás, olha quem está por trás de todo esse conflito. Satanás, por meio de homens, falamos isso aí em outros programas, os agentes humanos de Satanás. A estratégia do Satanás também. Exatamente, ele jogaria a verdade por terra. Isso está lá em Daniel 8, verso 12. Eu quero até abrir lá a palavra de Daniel 8, verso 12, para ler direto da Bíblia. Isso aqui, Daniel, só um minutinho aqui. Daniel, aqui está, capítulo 8, verso 12. Essa profecia, ela corresponde a uma atitude que um poder político religioso faria com relação à lei de Deus. E o texto diz o seguinte, aqui, Daniel, capítulo 8, o verso 12. Olha o que diz. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Esse texto fala que um poder antagônico a Deus, contrário a Deus, ele ia jogar o exército seria entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. Aqui está sendo feito um ataque ao santuário. Aqui é um ataque direto ao santuário. Aí depois diz aqui, ele deitaria por terra, jogava a verdade por terra e prosperaria com isso. Ou seja, daria certo, porque aparentemente, diante de toda a sociedade do mundo, a ação desse poder ia predominar. A lei seria esquecida pela maioria da sociedade e poucos iam dar atenção a ela. Foi algo que foi jogado por terra. Então é interessante a gente observar também que ele mudaria os tempos e a lei, esse mesmo poder. Como diz Daniel 7,25. Olha o que diz aí, Daniel 7,25. Está comigo agora? Tá não? Posso ler aqui? Daniel 7,25 diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Olha, o ataque é contra Deus e contra o povo de Deus. Contra o Altíssimo e contra os santos do Altíssimo. Esse é o ataque. O texto continua. E cuidará em mudar. Mudar o quê? Os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha quanta informação profética nesse verso. Veja. Aqui é dito que há um poder que ele está atacando Deus e o povo de Deus, os santos. Quem são os santos? Apocalipse vai dizer lá no capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aliás, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É o que diz o verso 12 de Apocalipse 14. Então, ali é dito que o povo de Deus tem essas características de seguir a mesma fé que Jesus estabeleceu e obediência aos 10 mandamentos de Deus. Você percebe que há um ataque em cima desse povo, em cima de Deus também, e uma tentativa aqui de mudança. A palavra original para esse texto aqui, ela foi traduzida para nós aqui como mudaria os tempos, né? Mas a palavra original, ela não tem muito a ver com tempos, ela tem mais a ver com calendários. Você vai pegar a tradução da palavra utilizada aqui, é mais para calendários, não tempo cronológico, mas calendários. E você percebe que essa mudança alcançaria também a lei de Deus. Então você vai para a história e você percebe que há mudanças no calendário. Por exemplo, o calendário judaico é uma coisa, o
o calendário gregoriano, que é o calendário nosso, gregoriano porque foi o Papa Gregório que o estabeleceu, ele é totalmente diferente. Uma pergunta que sempre eu faço nos estudos bíblicos: por que é que o mês 10 não é o mês de dezembro? Por que o mês 9 não é o mês de novembro? Já parou para pensar isso? Eu já falei. O nome do mês ele não é compatível ao número, porque houve mudanças no calendário, houve acréscimos de meses que não existiam, foram colocados, aumentou, por isso que você tem ali uma incompatibilidade entre o nome do mês e o número dele. Você, por exemplo, em setembro, não é o mês 7. O calendário não é o mês 7, deveria ser pelo nome, né? Outubro deveria ser o mês 8. Ele não é o mês 8, porque foi acrescentado, foi mexido no calendário a fim de atender a interesses da igreja. Isso foi mudanças feitas para atender interesses da igreja. E tem também mudanças nos horários. A cronologia também teve mudanças. Afinal de contas, a Bíblia mostra, em Gênesis capítulo 1, que o dia ele inicia e termina ao pôr do sol. Houve tarde e manhã, olha, a parte escura primeiro, depois a parte clara da sequência. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã. Essa expressão, amigo ouvinte, que eu estou usando, estão dispostas todas no capítulo 1 de Gênesis. Há textos também no Antigo Testamento que dizem que um pôr do sol, outro pôr do sol, celebrareis o vosso sábado. Então, o que é que esse poder fez? Além de mudar os calendários, os meses, para atender os interesses da igreja, ele mudou também os horários, colocando a 0 hora o fim do dia. É por isso que muitos comemoram a virada do ano à meia-noite, né? A 0 hora, quando na verdade o ano termina ali no pôr do sol, como termina o dia. Isso é até estranho para a maioria quando estuda esse assunto, porque estão acostumados a uma outra realidade. E para terminar o meu comentário, para a gente avançar aí com vocês, amigos, o texto diz que haveria mudança da lei. Vitor falou ali, foi dos 10 mandamentos? Isso. E é interessante porque você percebe que a igreja tem um sistema de mandamentos que ele não é compatível com os mandamentos da Bíblia. A Bíblia dá uma sequência de mandamentos, Vitor até já leu eles, e o catecismo romano ele dá outra sequência. Inclusive, é retirado um mandamento e um outro é dividido em dois para atender à necessidade do outro que saiu. Eu não sei onde foi parar, mas eu tinha um estudo também da nossa igreja que ele tinha essa disseminação. Ele colocava assim do lado os 10 mandamentos, conforme Deus nos deu, e o outro lado os mandamentos que foram mudados pela igreja católica. Eu até procurei em casa e não encontrei. Aí na lição tem aí, esse bloco em vermelho, paralelo aí aos 10 mandamentos, eles têm aí. Daqui a pouco a gente vai entrar nele, né? Veja, o Salmo 119, ou melhor, o Salmo 19, correção aqui, Salmo 19, do verso 7 ao 9, ele apresenta algumas características da lei de Deus. Ele fala que a lei é perfeita, restaura a alma, e é um testemunho fiel, e aí ela dá sabedoria, ela é reta, alegra o coração, é pura, ilumina os olhos, permanece para sempre, é verdade e justiça. E o próprio Deus escreveu a lei, como está escrito em Êxodo 31, 18. Eu vou ler o texto daqui a pouco, eu peço que vocês abram em Êxodo 31, 18. Antes de vocês lerem, eu quero comentar essa parte do Salmo. Veja, quem inspirou o salmista a escrever isso aqui? Deus, nosso Senhor, inspirou o salmista a escrever o Salmo 19, verso 7 a 9, bem como todo o restante. E ele dá aqui detalhes de algo que fica difícil, amigo ouvinte, e você que nos assiste no Alto Clamor, entender que Jesus veio abolir algo assim. Fica difícil. Olha, ela é perfeita, restaura a alma, ela dá um testemunho fiel, dá sabedoria, é reta, alegra o coração, é pura, ilumina os olhos e permanece para sempre.
e dá os detalhes. Então fica difícil entender que Jesus veio abolir algo dessa maneira. Isso que é filho, né? Deus fazer isso, chegar e dizer, não, já aboli. Inclusive daqui a pouco a gente vai ver, né, se a Bíblia, nas palavras do próprio Cristo, se ele realmente aboliu os mandamentos. Né? De forma nenhuma. Ele mesmo fala. Porque isso, eu não entendo. Isso é uma coisa tudo debatido no tempo de hoje. Dos nossos irmãos, eles quebram cabeça. Estudam teologia, livros, Bíblia, tudo, traz para cá, traz tudo de outro, livros de outro, para provar para nós, porque eu nunca vi uma igreja tão perseguida quanto a nossa, É verdade, né? por causa desse mínimo detalhe. E em nenhum canto da Bíblia diz que Jesus ou aboliu ou não guardou o sábado. Pronto, eu e a minha... Ou mudou, né? Isso, ou mudou. Tirou De forma nenhuma. Eu estava conversando, aí dizendo assim, em nenhum momento na Bíblia, do Novo Testamento, eu vou dizer nem no Antigo, no Novo Testamento está dizendo que Jesus aboliu. Aí a pessoa me disse assim, tu por acaso já leste o novo mandamento? Eu digo, li. Eu acho que, a pessoa disse, eu acho que você não leu não. Eu digo, por que eu não li? Porque lá não vai dizer, assim, eu peguei vários textos comprovando que Jesus, todos os sábados, aonde é que Jesus estava todos os sábados? Nas sinagogas. Quando ele saiu da sinagoga, ele ia para onde? Pregar pelo meio do mundo, evangelizar, salvar almas, curar e batizar. Ele ia pregar o evangelho no sábado. Jesus tinha a sua vida normal, como nós temos? Tinha. Jesus trabalhava, Jesus comia. Mas no sábado, Jesus respeitava ali. Porque ele ia para as sinagogas, das sinagogas ele ia evangelizar e ia curar o pessoal. Aqui não era um trabalho, muita gente confunde com curar as pessoas com um trabalho. Muita gente confunde uma coisa que Jesus disse ao discípulo, podem ir comer. Uma coisa é ir e comer, pegar uma fruta que está em cima da árvore e eu pegar e ele sabe, estou com fome, pego como eu trabalhei? Não trabalhei. Até Jesus mandou, isso não é uma questão de trabalho, é uma questão física. Até Jesus mesmo disse, não vi, disse ao sumo sacerdote, não vi o que foi que Davi fez? Entrou e pegou no santuário, pegou os pães da propiciação e comeu. Até Jesus mesmo disse, uma coisa é necessidade, outra coisa é fazer em relação ao transgredir, porque nem Jesus transgrediu, nem os outros discípulos transgrediram, e nem Paulo, que foi um grande missionário, transgrediu, até ele mesmo apoiou a lei. Se Jesus transgrediu um dos mandamentos, ele já não poderia ser o Salvador, ele precisaria de um Salvador. Exatamente. Porque a definição que a Bíblia dá, em uma das cartas de João, para pecado, é transgressão da lei. Então Jesus seria um pecador, ou queria ser nosso Salvador, um pecador ser o Salvador? Exatamente. Porque até é uma coisa que eu não gosto muito de discussão, sabe? Eu evito muito. Quando a discussão está entrando para um lado mais puxado, eu prefiro dar opinião para a pessoa para evitar uma confusão. Porque é assim, porque é uma coisa certa, Jesus ele não disse, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus e Deus são o mesmo ou não são? São o mesmo. Lá em João mesmo fala, João 1:1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus. Jesus estava no princípio com Deus. Então, se Jesus disse que pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, então se o mandamento do sábado passou, Jesus mentiu. Exatamente. Porque Jesus é Deus. Quem deu os mandamentos para Moisés, não foi Moisés. Deus não falou para Moisés e Moisés escreveu de jeito nenhum. O próprio dedo de Deus foi lá na pedra e escreveu os 10 mandamentos. Exatamente. Porque ali é o Deus que estava na sarça. Exatamente. E Jesus identificou para os fariseus como aquele Deus sendo ele. Isso. Ele disse, eu sou. Porque lá Moisés lhe perguntou qual o seu nome para eu dizer lá no Egito. Quando eu chegar ele disse, eu sou o que sou. Exatamente. O que eu sou enviou vocês. Aí Jesus, sendo questionado pelos fariseus, ele se identifica, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou.
Então, o mesmo Deus que estava na sarça, eu sou, é Jesus, é como se está dizendo, é o mesmo que entregou a lei, ele fez o dedo dele, como a gente vai explicar. Então, se o mandamento passou, Jesus ele não cumpriu o que ele falou e ele mentiu. E Jesus nunca mente e nunca vai mentir. Uma coisa é certa. Então, se ele mentiu, ele mesmo se diz. Como é que assim, diz a palavra que isso me dá muita fugidamente? Ele mesmo se. Quando eu digo uma coisa, ele mesmo se contradizeu, vamos dizer assim, né? Ele mesmo falou e depois ele deu os mandamentos e que disse que eram eternos. E lá na frente ele mesmo tirou. Não tem como, não. Porque uma coisa que Deus ele gosta mesmo de seguir é os tempos antigos, os negócios de reis. Deus ele gosta de seguir essa regra. Até que provar que lá em Apocalipse fala tudinho. As vestes de Jesus vai ser como os sumos sacerdotes usavam, o trono como os tronos dos reis antigos, o cenário muito lindo como os reis antigamente. Então, a palavra de um rei era certa. Era pá. Mesmo se botasse para ele, ele não retirava. Ele dizia, era assim e assim. Independente do que acontecesse com ele mesmo. Eu lembro do rei da Medopécia com relação a Daniel, foi dado aquele decreto. E mesmo esse amigo de Daniel, ele teve que cumprir com a lei e ficou preocupado porque teve que cumprir com a lei dos Medopécia que não podia ser mudada. Uma outra questão que você colocou, o rei mesmo da Medopécia, ele disse: qualquer homem no meu reino, qualquer homem que adorar outro Deus que não seja os meus deuses, eu jogarei na cova dos leões. Pode ser qualquer um que for. E os magos, um olho desse tamanho para Daniel, porque ele era um fiel, obediente a Deus, faziam um líquido para pegar. Aí Daniel orando, viram através da janela da casa dele e viram Daniel orando. Foram lá, quando olhou, viu que Daniel estava ouvindo também, que ele estava orando para o Deus dos céus, que era o Deus dos judeus. Aí foram dedurar para o rei. Rei, a gente pegou alguém orando, que não é nosso Deus. Quem é? Quem é? Não quero saber quem é. Pode pegar e jogar na cova dos leões. Você não quer saber quem não? Quem? Daniel. Daniel. Amigo dele, É amigo? Foi o melhor amigo dele. Quando eu disse, rapaz, Daniel. Mas eu já falei. Eu não posso voltar sem gravar. Não posso. Então Daniel foi jogar na cova dos leões. É tão provável que quando foi no outro dia o rei foi lá. Foi lá correndo, provável que Daniel, o teu Deus te livrou dos leões? Daniel. Oh meu rei, meu Deus fechou a boca dos leões porque enviou um anjo para isso. Um rei terrestre que disse que não podia voltar atrás com a sua palavra, fez isso. Imagina o rei eterno. É verdade. É verdade, mas isso é uma coisa que muitos têm que colocar em mente. Os mandamentos não foram abolidos de forma nenhuma e nunca vai ser abolido.